Eu sou o Michael Heckenberger, eu sou professor de antropologia na da Flórida, nos Estados Unidos, e trabalhei principalmente no Xingu, mas sobre a Amazônia em geral desde o começo dos anos 90. Então, a professora Carla me pediu dar uma contribuição de noção de urbanismo amazônica, que a noção que eu uso de cidades-jardins. Então, primeiro eu vou criar um pouco de atmosfera antes de entrar nos detalhes, e vou correndo. Pode voltar a ver os detalhes depois, mas a noção de cidades-jardins eu, de fato, peguei em Jardins, um bairro em São Paulo, lendo sobre o urbanismo do século XX. Então, uma coisa que eu gostei muito dele era o desenho, uma forma de aldeia que ele tinha na imaginação, a visão dele, que de fato apareceu muito semelhante com algumas coisas que a gente descobriu na Amazônia. Mas uma coisa que também é super interessante desse livro de 1902, século passado, é um tipo de arqueologia que eu chamo arqueologia do futuro. Essa parte de tomorrow, que significa amanhã ou para amanhã, que a gente pode fazer? Eu falo assim, esse cara, Ebenezer Howard, conheceu o Xingu, ia ser um capítulo desse livro sobre urbanismo em geral. Então, eu quis dar uma explicação. Eu penso um pouco diferente em certos modos de arqueologia. De fato, é arqueologias para mim. Eu penso como uma feijoada, uma coisa boa, mas é uma mistura de muitas coisas. Não tem uma linha principal, é muito interdisciplinar, é também muito, num lugar como a Amazônia, multicultural, trabalhando com os povos locais, as comunidades e o trabalho meu com as comunidades indígenas, principalmente. Mas para mim, a arqueologia tem três visões pouco diferentes. Uma é a arqueologia, vamos dizer, próprio dito, que é sobre o passado, os rastros humanos que a gente encontra nas paisagens, e que é o significado desses restos do passado, que foi fabricado do passado. Outro é a arqueologia do presente, que a gente já tem uma noção que é um povo indígena amazônica que foi criado até em grande parte por nós, pelas pessoas, escrevendo livros, o conhecimento ocidental. Mas no final, e essa que liga com as cidades-jardins, é uma arqueologia do futuro. Tem muito problema no mundo agora, mudança climática, justiça social, etc. O que a gente usa? O passado, a arqueologia, para fabricar modelos de que acontece no futuro. Justamente o que o Howard estava falando de cidades de jardins de amanhã. Então, uma arqueologia do presente e essa noção que é inserida no imaginário, pelo menos popular, mas continua até um certo ponto científica também, que os povos amazônicos era basicamente igual durante a ocupação inteira deles da floresta amazônica. Eles continuam uma maneira de viver que começou milênios atrás. E essa eu desconcordo completamente. Para mim, a coisa mais interessante sobre a Amazônia é a variabilidade cultural, mas também a continuidade com os povos indígenas. Essa é uma urna de 500 anos atrás. Eu, cacique Afucacá Quicuro, da aldeia Quicuro, no Alto Xingu, que é a área que eu trabalhei uns 30 anos com ele, fazendo uma visão arqueológica do passado dele. E ele, de fato, é um coautor desse trabalho que você está ouvindo agora. Então, bom, quando eu falo que a gente tem que mudar nossa noção e o que a gente espera achar na Amazônia. A Amazônia é muito complexo, tinha sistemas que não chega a ser cidade, mas nem conforme de palavras, essas palavras que significam cacicado, estado, coisas assim. Eles
serve até um certo ponto, mas uma que eu acho que é muito interessante, que eles eram multicêntrica. Essas populações, que esses círculozinhos, são populações que eram, pelo que a gente sabe agora, sedentários e relativamente densa em população. E outro que a gente tem que pensar sobre a Amazônia como uma coisa integrada, uma coisa inteira. De um lado para o outro tem vínculos, tem trocos, redes de trocos, etc. E então, o terceiro ponto, e pensando no antropoceno, quando o humano realmente tem um efeito nítido no clima, que acontece também na Amazônia, que são as civilizações, os mundos comparáveis? Com certeza não essas civilizações de oásis, Egito, Mesopotâmia, Europa, esses exemplos. A gente tem que procurar em civilizações florestais, de floresta, como no leste dos Estados Unidos, o Mississippi, África, o sudeste de Ásia. E eles são muito diferentes. Até um certo ponto, um alter ego. Então, vamos mergulhar na área que eu conheço melhor, que é essa número 1, o Alto Xingu, ele é ligado com séries de culturas, ocupações, semelhante e relacionado culturalmente de Amazônia Meridional, que é uma área de Amazônia que é meio, ele é bem distinto de outras partes de Amazônia. E então, a primeira pessoa de fato, não era no Alto Xingu, mas a área ao lado, no Alto Tapajós, os Paracis, falava em 1720, Antônio Pires de Campos, que era um povo muito denso, muito grande, não pôde contar as aldeias, um dia você passa uma dúzia e tem estradas retas que nem cai uma folha. Essa imagem que está na direta é o Alto Xingu, e que ele estava descrevendo é justamente o que a gente encontrou arqueologicamente, essas estradas, essa densidade, essa rede de aldeias assim. Então, inserindo na bacia do Xingu, a gente tem essa distribuição sobre a bacia inteira. É uma coisa que é muito interessante, que uns conjuntos, que eu chamo conjunto galáctica, que é um conjunto de aldeias, que tem um centro de 5 aldeias ligados, que são os triângulos vermelhos. Então, dá para ver que eles acompanham o rio principal, e um padrão de assentamento regional que é bem típica de Amazônia. Aqui na direta é aquela imagem de novo, mostrando naquele box que esse é um conjunto o galáctico, o regional, que eu falo, que faz essa forma. Esses são os dois dos sítios principais, que dá para ver que eles são bem maior do que a aldeia atual, que está aquele foto em cima na esquerda, mas também eles tinham um padrão de integração, de planejamento, engenharia regional, que é muito interessante, é muito sofisticado. Então, eu vou mostrar essa mesmo o conjunto galáctica na região. De fato, não é só ele que tem essa forma. O outro, que fica mais para o sul, tem a mesma forma, que você está vendo naquelas linhas vermelhas, estão aquelas estradas retas, e eles têm montículozinhos definindo eles. Então, essa é a distribuição dessas sobre a Terra, onde tem uma estrada contínua. Mas essa mostra nessas linhas raturadas que essas estradas continuam passando por cima de rios, de outras áreas assim. Mas o ponto aqui que é super importante, essa não era o efeito de distribuição de um grupo só, uma aldeia, um conjunto de aldeias. Eles tinham esse plano de como montar esse sistema regional, os mesmos ângulos, distâncias, proporções, em um modelo arquitetural dessas sociedades antigas. Não tinha nada aleatório, não tinha nada que era específico de um grupo. Aqui uma reconstrução do tamanho de uma dessas vilas, provavelmente melhor do que aldeia. Eles continuam a mesma forma, a mesma localização de aldeias atuais, mas é bem maior.
E lembrando que essa é de várias dentro de conjunto. Essa na direta e para mostrar que todas as reconstruções feitas a partir de nossos dados arqueológicos é sempre igual. Tem o bom, o ruim e o feio. E, de fato, essa volta para o que a gente tem no imaginário, a arqueologia do presente, e tem variações que realmente não cabem bem nos dados que a gente tem arqueológico. Essa é uma imagem de sítio antigo, ancestral, de aldeia atual Quicuro. Então, você pode notar o tamanho é maior e as estradas é bem mais definida e larga, mas uma outra coisa que é importante, essas linhas azuis, essa eles fizeram só no parte pré-colombiano, que era valetas, que definiu as aldeias. Outro ponto é que a aldeia atual mostra muitos mais estradinhas, trilhas radiais, que a gente pode esperar acontecer no sítio antigo também. E então, quando eles fez essas valetas, essas construções artificiais, é super importante, porque eles dão uma cronologia. Você pode ver na estratigrafia quando acontece algumas coisas. Aqui, na escavação, você pode ver esse solo bem claro em cima, é igual a essa aqui. Esse é o momento de construção que eles fizeram. E a gente fez séries de datações, a gente tem uns 15 dessas trincheiras e sempre volta com essa mesma data, 1250, mais ou menos, depois de Cristo. Essa aqui também que o Joshua Tony está apontando, está fora de contexto. Essa está bem mais recente. E o que acontece? Essa é uma indicação que, de fato, por isso a gente fez 2 datações, era reconstruído durante o tempo. Provavelmente uma palaçada que foi recuperado durante o tempo várias vezes, mas a construção, e nessa época, aqui uma outro, e uma semelhança de datações que realmente é muito forte para dizer a hora de construção era essa data. Essa é a distribuição de cerâmica em superfície desses sítios. E um outro nível de análise, escala de análise importante entender. A gente tem a cronologia com as trincheiras. Agora, o que era a distribuição dentro dessas áreas de valetas de ocupação? E uma coisa importante, essa na esquerda, um sítio chamado Okugo, dá para ver, ele é dividido em bairrozinhos e tem uma espalhação de cerâmica sobre essa área inteira. Então, essa é uma vila de tipo 50 hectares em tamanho. Mas na direta, esse outro sítio chamado Hilagihütte era um sítio cerimonial, central. A praça maior, você não encontra muita cerâmica doméstica, mas você encontra concentrações de cerâmica de ritual elaborada, muito denso. Então, essa era uma área que na alta direta aqui você pode ver, ele é central, mas também era cerimonial. Daí a gente enfiou numa outra escala, a escala doméstico, que a gente tem que abrir um espaço maior. Aqui a equipe Quicuro está escavando uma casa que é datada 1450 depois de Cristo, pouco antes de chegada dos europeus. E essa casa que a gente definiu fez sentido para os Quicuro, porque é basicamente o mesmo tamanho, a mesma forma de casa atual. É um ponto interessante, como a aldeia e como as relações entre aldeias dentro de região, a casa é feita pelo dimensões e medidas, posicionamento muito preciso. E eles é baseado nos mesmos ideias de leste, oeste, norte, sul, posicionamento das coisas. Então, esse é uma tipo de cálculo indígena que é usado para construir casa, para construir aldeia e para construir aldeias dentro de região. É uma coisa multiescalar, que eu chamo o fractal landscape.
E a gente, dentro dessas casas, a gente pode ir para um nível menor ainda de cerâmica, de uso de cerâmica em áreas de trabalho. E uma coisa incrível, não é só a forma de aldeia e casas que dá uma continuidade com os povos atuais muito nítida, é muito forte, também na cerâmica. É as mesmas cerâmicas que foi feito assim. E essa indica, essa cerâmica aqui tem uso que é igual hoje, mesmo sendo 500 anos, que mostra que provavelmente tinha uma continuidade de produção, mandioca, piqui, mas também o uso de madeiras e até o sapé, ou para palha de casa, que era uma coisa industrial, as coletas industriais era muito grande também. E também o uso de água. Aqui Então, continuando, um outro aspecto de continuidade e uso, a dependência desses povos sedentários densamente povoados no Xingu, e a pescaria. E eles fez modificações muito nítidas, e durante um fogo de 2016, abriu essa área no Alto de Rios, que mostra claramente essas estruturas de grande escala, que a gente também veja nas populações descendentes atuais, como o Quicuro. There we go. E tem essa sobre a Amazônia Meridional em várias áreas. Esse é o Paraci também, essa área Baurés, que é a bacia do Alto Guapuré, em Bolívia, que mostra que esse também é um aspecto dessas sociedades complexas que era muito comum. Então, voltando a esse tema de arqueologia do futuro, o que a gente faz com esse entendimento do passado, dos rastros humanos no passado xinguano? É uma coisa que desenvolveu durante décadas um trabalho com o povo indígena Quicuro, uma coisa coproduzido, que agora está passando para um outro nível. Aqui é nosso colega Bruno Moraes, ele, Helena Lima e vários outros participantes estão trabalhando agora para integrar melhor a participação indígena com a arqueologia, que a gente pode chamar uma arqueologia de esperança, porque, de fato, como todo mundo sabe, desmatamento, os fogos na Amazônia, está ameaçando não só a floresta, mas as culturas de lá. Então, talvez a gente procura, no passado, informações que pode ter um efeito no futuro, botando as próprias ferramentas de arqueologia, de mapeamento no mal dos povos indígenas, como aqui um exemplo de fotos. Então, eu vou parar por aqui. Muito obrigado.